Deixa eu compartilhar aqui. Aí, Gil, só. O Puma 165, 180, 195, 210, 225. Só que esses trator, pelo que eu estava vendo ali, é aquele trator importado, não é o trator nacional. Porque o nacional, que tem essas potências aqui, já usa, no caso, a semi e a full power shift, tá? Muda aí, no caso, o sistema de transmissão. Aqui, gente, só para a gente entender aqui, ó, então eu tenho a transmissão variável. Aqui o que eu havia falado para vocês, ó, F1, F2, F3 e F4, ó. Então eu tenho aqui esses modelos, ele traz a relação que ele pode trabalhar, ó, 35 a 40 km por hora, de 40 a 50 km, e tem um módulo eco. Então vocês podem ver que as variações dela mudam aqui, ó. Só que, gente, vocês vão ver ali que eu não preciso interferir. Na verdade, eu vou fazer a programação, no caso, no comando dele lá, ou no joystick, e a partir dali ele vai trabalhar sozinho, tá? A gente tem aqui velocidade de entrada nominal em torno de 2.200, que é... O que é nominal? 2.200 aqui, estamos falando que é a velocidade, a rotação do motor, 2.200, tá? E aí ele tem aqui a velocidade do veio. Veio, na verdade, é o conjunto, tá? Que eles falam aqui de saída nas velocidades de avanço. Então, ele tem de 0 a 5.615 RPM. Para esse modelo de 35 km a 40 km, e o de 40 a 50, ele vai de 0 a 7.500. E da marcha ré, vocês podem ver também que muda aí, no caso, um em relação ao outro também. Então, eu tenho um trator que vai trabalhar com a rotação mais alta, aí, de saída, tá? E a relação de transmissão para o hidrostato. O hidrostato dele aqui é, no caso, que vai estar comandando aí essas trocas, no caso da marcha. Então, eu tenho ali, ó, de 1 para 0,710 e a saída de 1 para 2,167. Tá? Vocês podem ver como é que está, a tradução está em embreagens ali, ó, não é embreagens. Então, ele traz as embreagens de disco em banho de óleo, eletrohidráulica controlada proporcionalmente. Então, nós vamos ter um comando PWM ali, que vai estar fazendo esse ajuste. Então, eu tenho a embreagem, no caso, A com 11 discos, a B com 11 discos. A espessura de cada disco já traz aí, se precisar, na verdade, já medir, né? Então, o limite máximo de desgaste dela, o padrão ou o nominal dela é 2,8, tá? E o limite de desgaste é 2,4. Então, ele pode ter lá um desgaste de até, no caso, 4 décimos, que a gente está vendo aí, 40 centésimos. E aí, algumas coisas em relação ao funcionamento do trator que nós temos lá. Ele fala tractor, que igual vocês estão vendo aqui também é uma tradução. Então, inclinação para trás é 32 graus, para frente 28 graus, para a esquerda 35 graus e para a direita 35 graus. Sincronização. Limite de desgaste de anéis sincronizadores, 1 milímetro. Medidos entre o anel e o cone do sincronizador. Então, nesse conjunto, gente, por mais que a gente fale que é uma caixa CVT, a gente não tem interferência, ela tem conjunto sincronizador ainda. A bomba hidrostática dela aqui, ó, então ele tem algumas coisas que é importante a gente saber. Cilindrada, ela tem uma cilindrada de 110 centímetros cúbicos, cilindrada é 0, tá? A viscosidade para o óleo aqui é 1.100 strokes, que é a medida de viscosidade, né? A mínima de 10 strokes. Pressão de trabalho, mais ou menos em torno de 22, a nominal 22 bar. A pressão de alimentação mínima, no caso, 18. A alimentação máxima da bomba lá, 50 bar. E o volume o fluxo que ela, no caso,
desloca aí 34 litros por minuto. E aqui vocês estão vendo que no hidrostato, o que o pessoal está falando aqui, ele tem, no caso, uma bomba hidrostática e tem um motor hidrostático. Tá? Para a gente, no caso, estar trabalhando. Depois vocês vão entender ali que, na hora que mostrar lá no diagrama, no desenho, para vocês entenderem onde que está esse cara. Tá? Aqui fala, no caso, algumas também especificações, por exemplo, de válvula limitadora, da válvula de injeção, da válvula, no caso, solenoide hidrostática, que são, no caso, referências aí que o pessoal pega no caso de manual, tá? E eu peguei isso aqui do manual, no caso, direto da case, então, ali é importante vocês já verem, o solenoide ele tem que estar trabalhando em torno de 12 volts, mais ou menos 20%. Se a gente pegar 20% ali, vai dar uma queda, por exemplo, ou acima, no caso, de 2,4 volts aí, aproximadamente. Tá? Para cima, 2,8 volts para baixo. Tá? Frequência, no caso, 1000 Hz, aí tem a resistência da bobina, no caso do solenoide, 5 ohms, resistência de isolamento dele, 100 kΩ, e corrente máxima 1,5 ampere. Então, tem como testar. Isso aqui, se eu tiver acesso, por exemplo, com um equipamento de scanner, e ele for, no caso, ter como monitorar isso com rastreador, eu tenho como estar verificando esses valores, gente. Aqui mais alguns detalhes, por exemplo, em relação ao hidrostato, né? Especificações, no caso da bomba, especificações de sinal de controle, depois tem especificação do motor, condições de fluxo de arranque, no caso, ó, regulação da válvula limitadora. Esse fluxo de arranque aqui, ó, é para o começo do deslocamento. Então, o nominal dele é 22 bar, o mínimo 18, o máximo 50 e, no caso, a 1000 RPM aqui, alta pressão, em torno de 450 bars, 34 litros por minuto. Tá? E aqui, gente, uma visão geral do que é essa caixa, a diferença que a gente tem em relação à caixa que nós mexemos. Tá? A princípio, o que modifica dessa caixa aqui, por exemplo, para uma semi ou uma full, tá? Ou mesmo aquela hidrostática. Então, a gente tem aqui que essa parte aqui, a gente vai pegar pelas numerações aqui, ó, número 1 aqui, ó. Se vocês virem aqui procurar o que é o número 1 aqui, eu tenho aqui que utilizando as unidades sincronizadores F1 e F3. Então, esse cara aqui vai fazer esse conjunto de engrenagens, F1 e F3. O F4 e R2, número 2 aqui, nessa árvore aqui que a gente tem aqui, tá? Que é um conjunto sincronizador também. F2 e R1, 3 aqui, ó, tá na outra árvore, tá? Que faz aqui F1 e R1. E aqui vai entrar um negócio que é diferente totalmente do que a gente tinha visto lá das outras caixas. Ele fala aqui, ó, desse número 4. O que é esse número 4 aqui, ó? É um conjunto de engrenagens planetárias adicionais. Esse conjunto de planetárias adicionais que a gente tem aqui na entrada da caixa, na verdade, gente, é um conjunto de planetária duplo. Então, ele pode fazer variações aí, de N variações, no caso de velocidades, em função, por exemplo, do que a gente estiver selecionando aqui na parte interna da caixa, tá? Aqui ele fala que esse cara aqui está ligado ao motor hidrostático. O motor hidrostático é essa parte de cima que a gente está vendo aqui em cima, tá? Motor e bomba hidrostática, tá aqui. E a potência e a tração é fornecida alternadamente através das embreagens A e B. Então, as embreagens, em vez de estar no início da caixa, igual a gente tinha visto lá aquele dia, que por exemplo, das full e da semi, eles vão estar atrás da caixa. Então, a A está aqui nessa condição aqui e a B está nessa condição aqui. E nós temos, gente, aqui ainda engrenagens
a variação aqui do conjunto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem estamos disponível, no caso, aqui para 50 km por hora e uma transmissão de 40 km por hora, eco, tá? Que é o que disponibiliza esse tipo de caixa de mudança aqui para mim. Bom, aqui entra uma coisa que a gente tinha visto já na outra transmissão, que é a CVT, que quando a gente tem engrenagens ou conjuntos de engrenagens nas árvores, a gente vai ter que a potência, a transmissão de potência não é variável, tá? E nesse caso aqui, a potência dela é variável, em vez de dar relações de transmissão fixa. Então, a transmissão dele aqui, ela pode estar dando, no caso, numa transmissão ou um conjunto de engrenagem aqui, N velocidades ou N potências aqui em função disso daí. Aí eu tenho aqui a velocidade do motor e a velocidade do veículo separadas. Isso permite que o motor e a transmissão de potência funcionem o mais eficientemente possível de acordo com as condições atuais. Por exemplo, cargas parciais. Carga parcial, isso quer dizer, nem no caso com baixa rotação, nem com alta rotação, né? Está disponível em modo de controle estacionário, potência zero, tá? E aí a gente vai começar a ver agora num gráfico, o diagrama aqui, para vocês entenderem como é que é os fluxos de força, como é que trabalha isso aqui dentro. Primeiro, a gente vai ver do modelo que trabalha de 35 a 40 km por hora. Depois, a gente vai ver que trabalha de 40 a 50 km por hora, tá? Aqui, só para a gente, no caso, tá verificando aqui, ó, esse aqui são o conjunto de peças que eu tenho, por exemplo, dentro, no caso da caixa e na saída. Então, embreagem A, embreagem B. Volante hidroamortecedor. O que seria isso aqui? Vocês lembram que a gente tem uma embreagem que vai conectada ou um damper que é colocado lá no volante do motor? Esse cara não tem a embreagem lá física. Então, na verdade, aqui, esse volante com hidroamortecedor é que na hora que eu transmitir a carga, ele não vai, no caso, dar soco, pancada ou vibração ali, no caso do motor, para o sistema de transmissão, tá? Aí tem aqui engrenagem central, no caso, engrenagem central, engrenagem, unidade sincronizador F1, F3, veio da manga de entrada F1, F3, roda dentada R2, roda dentada F4, placa de separação, veio da manga no caso de saída F2, R1, embreagem B, rodas de dentadas F2, roda dentada R1, e aí o conjunto onde tem a embreagem B, então tem o suporte da planetária, engrenagem planetária, coroa dentada, roda dentada da F1, roda dentada da F3, veio da manga de entrada F4 e R2, unidade sincronizadora F4 e R2, tampa. Aí fala de veio do TDF, que é a tomada de força, e veio de saída da embreagem A, e unidade sincronizadora de F2. Tá, isso aqui é o que a gente tem dentro, no caso da caixa, fazendo aí um parâmetro macro do que é o conjunto, sem travas, sem, às vezes, um rolamento, alguma coisa que foi colocada aqui, tá? E aí, seguinte, ó. Essa engrenagem planetária adicional tá falando aqui para vocês. Lembra que eu falei que tem 4, no caso, conjunto de saída aqui, epicicloidal ou epicíclico, que o pessoal fala? Então, ele fala transmissão planetária de 4 veios. Então, tem 4 saídas aqui, com 2 veios de entrada e 2 veios de saída. Então, eu tenho uma relação que já vai começar a mudar aqui conforme eu vou fazendo essas relações de transmissão. A engrenagem central e a coroa dentada constituem de modo figurado os 2 veios de entrada. E o suporte planetário e a engrenagem central estão permanentemente ligados a um veio de saída. A coroa dentada é ativada diretamente pelo motor hidrostático
através de uma engrenagem de dentes retos. E a engrenagem central é ativada diretamente pelo motor. Tá? Então, eu tenho aqui um motor hidrostático, que é acionamento hidráulico, e tem um motor, no caso, de combustão. E através das 3 engrenagens duplas, a potência da tração é transferida para o respectivo veio de saída através do suporte do planetário, ou da engrenagem central. Utilizando essas duas opções de saída na engrenagem planetária adicional, juntamente com unidade sincronizadora, a junçante e a embreagem de 4 gamas de relações de avanço e 2 gamas de relações de marcha atrás, de transmissão, podem ser mantidas continuamente variáveis. Isso quer dizer que ela vai modificando conforme a necessidade, tá? Como resultado, são alcançadas todas as necessidades como um elevado grau de força ativa, velocidade final elevada e distribuição necessária em relação de transmissão a um excelente grau de eficiência. Isso quer dizer, não tenho, por exemplo, patinação hidráulica, porque eu vou ter a transmissão, no caso, via engrenagem, não via pressão hidráulica. Tá? A única coisa que pode acontecer de ter uma patinação hidráulica aqui, ou é no caso do meu hidrostático, ou em alguns casos em relação à minha embreagem A e B. Tá? Caso contrário, o restante é, no caso, através de um contato mecânico. Se a gente começar a olhar aqui, ó, esse aqui é a vista da engrenagem, no caso, o planetário adicional, que é a entrada da caixa. Aqui, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o eixo piloto, em fase que entra, no caso, no meu damper ou no minha embreagem amortecedora. Aí eu tenho um conjunto, ó. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Esse cara aqui, gente, ó, é a minha satélite, a minha satélite. Aqui eu vou ter, no caso, a minha solar, e aqui eu tenho, no caso, a minha anelar, tá? E nesse conjunto aqui, o que eu vou ter, ó? Tem outra engrenagem com tamanho diferente aqui, ó, menor, menor. Então, eu tenho essa engrenagem aqui, que é menor, tocada para esse cara. Aí eu tenho outra solar, que é outra relação. E eu tenho anelar, que vai fazer parte, no caso, do próprio conjunto. Tá? É aqui que eu vou conseguir N variações por causa desse conjunto epsicloidal que eu tenho de entrada da caixa, no caso de mudança. Tá? Diferente que a gente viu, no caso, em relação ao que é usado lá na linha A. Tá? Aqui tem, aqui, ó, engrenagem planetária adicional, princípio de funcionamento. Tá? O diagrama seguinte mostra o princípio de funcionamento das engrenagens planetárias adicionais, utilizando 3 gamas de relação de transmissão, distintas durante o funcionamento. Modo de controle estacionário, que é parado, potência 0. Acionamento com 0% de porção hidrostática e acionamento com 100% de porção hidrostática. As velocidades obtidas correspondem à posição F1 de mudanças mecânicas e uma velocidade de motor de 1.500 RPM. Então, aqui, ó, vai começar a mostrar para vocês como é que funciona. Se eu pegar aqui a letra A, o que é? O meu controle do estacionário, ou ele parado, ou sem movimento. O que vai acontecer? 1.500 RPM de entrada na caixa. A gente está dando aqui, ó, 1.500 RPM de entrada. O que eu vou ter lá? A velocidade da engrenagem central é 2 aqui, ó, é de 1.500. A direção de rotação da coroa dentada 1 é oposta à engrenagem central e é mantida a 1.048, tá? Através do motor hidrostático. Então, eu tenho a parte hidráulica tocando esse cara aqui, ou o motor hidrostático. Nesta gama de relação de transmissão, os veios de saída na engrenagem planetária adicional param, tá? Então, eu tenho aqui 0, igual a gente está vendo aqui. Tá ok? Eu tenho uma entrada de 1.500, tenho uma entrada do motor hidrostático de 1.048, só que o veio de saída dele não tem rotação nenhuma. Tá?
eu tenho aqui porção hidrostática de 0%. Tá? B. Então, o que aconteceu aqui? A velocidade de engrenamento, no caso central, 1.500 RPM. O ângulo de ajuste da placa oscilante da bomba hidrostática é de 0 graus. Então, ela está numa posição que ela não está gerando pressão, ela está 0 graus. O que provoca aqui a paragem, ou, no caso, frenagem da coroa dentada. Tá? O que é a coroa dentada? É essa que vai aqui por fora, que seria o meu anelar. Tá? Nesta condição, a gama de relação de transmissão existente na velocidade de 612 RPM no suporte da planetária. Isso quer dizer que na saída eu vou ter aqui 612, no caso, rotações de saída. Tá? O que vai acontecer, gente? Eu vou pegar essa relação de entrada do motor, mais essa relação que está saindo aqui, vai para a relação de transmissão que vai ter dentro da caixa. Tá ok? Aí, gente, ó, peguei esse cara aqui. A porção hidrostática é de 100%. Isso quer dizer, eu tenho aqui, ó, 1.500 na entrada, no caso do eixo, tá? Ou aqui na solar eu tenho 1.500 rotações. A direção de rotação da coroa dentada, 1, é a mesma da engrenagem central e é mantida 929 RPM. Tá aqui, através do motor hidrostático. Então, o motor hidrostático está mantendo, aumentando essa rotação para 929. Nesta gama, a relação de transmissão existe uma velocidade de 1.164 RPM no suporte da planetária. Isso aqui na saída, no caso aqui da planetária, do eixo. O que dá para a gente entender aqui? Que esses eixos aqui são locados, gente. Eles trabalham um eixo dentro do outro. Não é isso? A gente está vendo aqui? Na sequência, o que a gente está vendo aqui? Ó, esse, no caso, é um diagrama do funcionamento da minha caixa hidrostática, ou hidrostatomecânica. Tá? Que o cara falou ali, por exemplo, do prato, tá invertendo. Estão vendo esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui são os pratos, no caso do hidrostato. Então, o que ele vai fazer? Um vai estar alimentando, por exemplo, a bomba vai estar alimentando esse kit aqui, por exemplo, que é meus pacotes de embreagem. E esse cara aqui vai estar acionando, no caso, o quê? Essa conjunto epiciclo adicional que a gente tem na entrada da caixa. O motor, onde vocês estão vendo aqui a flechinha entrando aqui, ó. Então, ele tem aqui, ó, o diagrama a seguir mostra o fluxo de potência da transmissão em cada engrenagem mecânica e no controle estacionário, potência zero. E nos modelos de funcionamento da posição neutra, posição de estacionamento. Então, tem o código de cores aqui para a gente entender como é que funciona isso. Isso aqui é um padrão, no caso, de hidráulica, gente. Depois que estava lendo isso aqui, eu acabei entendendo essa questão. Quando a gente tem esses padrões de cores, se a gente pegar lá um manual e começar a ver vermelho, amarelo, verde, ali o roxo que vocês vão ver ali, vocês vão ver que é um padrão de cores que a gente tem no caso do conjunto. Tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, entrada da transmissão e transmissão hidrostática. Então, ele está aqui em vermelho. Ó. Então, eu tenho entrada em vermelho aqui e tem essa entrada aqui. Ó. Aí eu tenho aqui engrenagem planetária adicional da transmissão, suporte planetário na embreagem A. O que eu tenho aqui? Ó? Esse vermelho que é um pouco mais fosco, ele vem aqui, a embreagem A, onde ela vai ser acionada aqui embaixo. Então, a gente pegar o V aqui, ela está interligada, vem, aciona aqui, ela aciona F1 e F3. Tá? Se eu pegar aqui o roxo, fluxo de potência, o que é esse fluxo de potência? O azul aqui, onde que ele está? Nesse caso aqui, o fluxo de potência, e aqui embaixo, ó, o fluxo de potência dele. Saída hidrostática, engrenagens planetárias adicionadas, no caso da engrenagem de anéis, então verde. Então, o meu, na verdade, aqui, hidrostato, ele vai estar acionando, no caso, a engrenagem adicional aqui, ó, externa, que seria o que? A anelar. E o amarelo, ó, engrenagem planetária adicionais da transmissão, engrenagem planetária e embreagem B. Então, se vocês pegarem aqui, ele faz R1, F2, R2, F4
e a embreagem aqui onde está em amarelo na parte central dela, para poder estar acionando o B. O que nós vimos aqui? A A toca, na verdade, aqui para mim, F1 e F3. A B toca R1, F2, R2 e F4. Tá? Na posição e neutra e na posição estacionamento, a transmissão não está engatada. Tá? Ela está aqui o quê? Ó, nenhuma engrenagem mecânica está engatada. E embreagens A e B estão abertas. Então, está livre aqui. Ó. Se o trator andar inadvertidamente na posição neutra, a diferença de velocidade que daí resulta são equalizadas pelo hidrostato. Então, eu tenho o hidrostato. Isso significa que quando sair da posição neutra, a engrenagem em questão pode ser engatada na velocidade sincronizada, sem, no caso, raspada, soco, alguma coisa assim. Tá? Aí, gente, eu tenho aqui, ó, o modo, no caso aqui, 0, como é que ele está indicando. Então, eu tenho aqui, ó, modo de controle estacionário, potência 0. O que vocês estão vendo aqui em branco? Quando está em branco, é nenhuma, no caso, pressão acionada. O que eu vou estar aqui acionando agora? Está em azul, não está? Ele tá? O que ele está mandando aqui de carga? Então, eu tenho aqui, ó, o diagrama mostra o controle estacionário, potência 0, no nível de engrenagens F1. Então, a F1 aqui está acionada. O que aconteceu aqui? Houve acoplamento nesse, no caso, conjunto aqui. Tá? A engrenagem F1 é engatada à embreagem A, que é essa daqui, e essa está fechada. A transmissão está engatada. O controle da transmissão mantém o trator na posição estacionária através do hidrostato. Por quê? Ele mudou o posicionamento desse cara aqui. Ó, tá? O modo de controle estacionário é possível nas mudanças F1 e R1. Tá? Isto depende da direção de marcha que foi selecionada. Isso quer dizer, para frente ou para trás, gente. Tá? É dessa forma que a gente tem que ver essa questão. Porque quando eu falar em F1 e R1 aqui, eu vou ter marcha à frente e marcha reverso. No caso aqui, para trás. Tá ok? Vocês acharam que isso aqui é parecido com alguma outra, com aquelas caixas que a gente viu ou não? Lincoln? Alan, viu? O que você achou? É parecido com a caixa do Holland, né? Oi? Parecido com a caixa do New Holland, né? Nossa, fala mais perto do microfone, Lincoln. Tá parecido com as nossas caixas. Parecido Alan, com os já nossos viu? lá, né? Oi? Tá cortando, Lincoln. Ele falou que é parecido com as nossas caixas, professor. É. Segundo Esse ele. aqui muda bem, viu, velho? Em relação ao que a gente viu lá, a transmissão em si, a parte mecânica dela é parecida, só que o que ela faz, que é os comandos que a gente está vendo aqui, é diferente do que a gente estava vendo. Entendeu? Uhum. Uhum. E nenhuma das caixas até agora que nós vimos tinha visto esse conjunto epicíclico adicional que a gente está falando aqui. Ele vai mudando essa relação de entrada ali para poder dar essa variação no caso de marchas, né? Uhum. Ó, aqui ele fala nível de mudança, por exemplo, aqui F1. Então, acoplado. Então, ele fala, a mudança F1 está engatada. Tá? A transmissão da engrenagem planetária adicional, suporte planetário através da mudança F1 para a embreagem A, está engatada.
o ângulo articulado da placa oscilante do hidrostato é ajustado na direção de ângulo articulado possível mais, tá? Esse cara aqui que vocês estão vendo aqui, ó, então ele vai mudar essa posição aqui, vai vir para esse lado de mais, para aumentar a velocidade de marcha. Isso quer dizer que vai aumentar a deslocamento, a velocidade, no caso do trator. Entendendo? E ele pode estar fazendo essas variações, gente, aqui não só de velocidade, como torque ao mesmo tempo. Tá? Por isso que o pessoal fala que é uma caixa com infinitas marchas também aqui. Aqui, ó, preparação para mudar a velocidade de F1 para F2. Então ele mostra aqui, ó, a mudança de F2, que é esse cara aqui, é engatada durante a aceleração num ângulo articulado definido. Então, ó, nós fomos, no caso, a placa do hidrostato até o máximo ali, ó, pouco antes de ser atingido o ponto de mudança F1 e F2, isto cria o pré-requisito para que, abrindo a embreagem A e fechando a embreagem B, a transmissão seja engatada através da mudança F2. Então, o que aconteceu aqui, gente? Ele estava em F1, tá? Quando ele mudou aqui, ó, vocês podem ver ó, o ciclo de torque dela, ela passou para o amarelo aqui, ó. O amarelo passou para o F2 aqui e desconectou A e conectou B, tá? E aí ele transferiu a carga aqui, porque assim, ó, ele veio, fechou aqui pelo hidrostato, o azul vem aqui, ó, ele estava acionando aqui, deixou de acionar, travou essa parte central, veio para cá, veio para F2, acionou, no caso, a embreagem B e deu a saída, no caso, do conjunto. Então, ele mostra os sentidos de rotações e para onde está saindo aqui, que é a saída, no caso, do conjunto. Tá ok, gente? Aqui, ó, nível de mudança é F2 agora. Então, esse nível de mudança F2, o que está acontecendo aqui, ó? A mudança de F2 está engatada. Então, o que aconteceu aqui? Está aqui tracionando por B. A transmissão da engrenagem planetária adicional ou engrenagem central através da mudança F2 para a embreagem B está engatada. O ângulo de articulado da placa oscilante do hidrostato é ajustado na direção do ângulo articulado negativo. Esse cara aqui vai cair para cá agora. Vocês viram que ele muda aqui, ó, essa posição, para aumentar a velocidade da marcha. Então, a gente tende a aumentar a velocidade. Tá? Então, é uma sequência que ele vem trazendo aí, como é que vai sair, no caso, essa relação agora. Então, ele está aqui, ó, transmitiu o movimento, veio aqui, aqui, e aqui está passando em B. A está liberado. Então, a transmissão, ela vem, faz isso aqui, ó, entra na intermediária, que é esse cara aqui, faz a relação dela, muda aqui a relação, vem, passa para F2, F2 ele fechou aqui, e a tomada, ou a potência que sai do motor, vem, sai aqui. Tranquilo? Aí eu tenho a preparação para a velocidade de F2 para F1. Novamente. O que ele vai fazer? A mudança de F2 é engatada durante a desaceleração num ângulo articulado definido. Pouco antes de ser atingido o ponto de mudança F2 para F1, isto cria um pré-requisito para que, abrindo a embreagem B, eu vou abrir a B aqui, tá? E fechada a embreagem A, a transmissão seja engatada através da mudança F1. Então, ele fica jogando de um para o outro aqui, ó. Agora do F2 e vai mandar para o F1 de novo. E aqui vai fazer a conexão em água. Tá fechando aqui, tá fechando a embreagem A. Nível de mudança F3. A mudança F3 está engatada, tá? Que é esse cara aqui. A transmissão da engrenagem planetária adicional, que é esse cara. Suporte planetário através da mudança F3 para a embreagem A. Então, tá aqui.
está engatado. O ângulo articulado da placa oscilando é ajustado na direção do ângulo articulado positivo. Então, ela vai correr daqui para esse lado aqui agora, gente. Tá? O que vai acontecer? Para aumentar a velocidade de marcha. Então, ele vai acoplar aqui a F3 agora. Tá? E aí, ó. Tá aqui acoplado a F3, que é esse nível de mudança para F3, e agora vai fazer para F4. Então, eu tenho aqui F4. A mudança de F4 está engatada. Está aqui. A transmissão de engrenagem planetária adicional central através da mudança F4 para a embreagem B está engatada, que é conectada aqui. E aí eu tenho aqui, o ângulo articulado da placa oscilando o endostato é ajustado na direção do ângulo articulado negativo. E esse cara aqui vai mudar para negativo agora, para aumentar a velocidade de marcha. Então, estou aumentando a velocidade de marcha. Então, nessa condição aqui eu tenho uma para F1, para F2, para F3 e para F4. Tá? Aqui, a mudança de F4. Aqui, ó, eu tenho R1. Tá? O que é? Uma engrenagem intermediária que a gente está vendo aqui embaixo. Ó. Então, o que ele vai fazer aqui? A mudança de R1 está engatada, a transmissão de engrenagem planetária adicional, suporte planetário através da mudança R1 para a embreagem B, está engatada. O ângulo articulado da placa de endostato é ajustado na direção do ângulo articulado positivo agora. Esse cara aqui muda aqui. Então, o que a gente está vendo aqui ó, é uma bomba, no caso, com fluxo variável, no caso, um hidrostato com fluxo variável. Tá? Para aumentar a velocidade de marcha, no caso, para R1, que é esse cara. E aí, R2 aqui. R2 está engatada, fechou aqui, ó. Se vocês olharem aqui, vocês podem ver que toda vez que a gente tem um conjunto sincronizador, quando ele vai engatar, ele muda de posição. Então, mudou de posição aqui, ó. Travou R2. A transmissão de engrenagem planetária adicional, engrenagem central, através da mudança R2 para a embreagem A. Está engatada. Então, fechada aqui. O ângulo articulado da placa oscilando o hidrostato é ajustado na direção do ângulo articulado negativo agora. Esse cara para cá. Para aumentar a velocidade de marcha. Então, nessa condição. E aí, aqui, gente, finalizou, na verdade, nós fizemos F1, fizemos F2, fizemos F3, fizemos F4, fez R1 e fez R2. Então, duas marchas reversas aqui com infinitas marchas. Tá? E aí, eu tenho aqui o outro diagrama. O que mudou desse diagrama com aquele outro? Alguém sabe me dizer aí ou não? Reduziu mais engrenagem? Oi? Parece que reduziu mais engrenagem. Diminuiu as engrenagens. Então, o que acontece, gente? Nós vamos trabalhar com rotações diferentes aqui. Ó. Tá? Isso quer dizer que aqui nós vamos ter só F1, F2, F3 e R1. Faltou, ou ele não está. Nesse modelo, ela não tem R2 e não tem F4. Entendeu? Então, nós vamos trabalhar com outras velocidades aqui, no caso, nesse tipo de caixa. Vocês lembram que quando a gente mostrou lá no CVT que era usado lá pela Massey, ele tinha um modelo que era com 2 motores hidráulicos e um modelo que era com 1 motor hidráulico, não era isso? E nesse caso aqui, o que eles fizeram? Eles diminuíram o número de engrenagens na parte interna da caixa. Tá? Então, eu não tenho aqui nem R2 e nem F4. Tá?
Se a gente continuar aqui, gente, ó, o que nós vamos ter? Então, a gente tem aqui o controle de zero dela aqui, ó, ou estacionário, potência zero. Então, o diagrama mostra o controle estacionário, potência zero, no nível da engrenagem F1. A engrenagem F1 é engatada, está aqui, ó, fechada. E a embreagem A está fechada. Tá? Esse cara aqui. A transmissão está engatada. O controle de transmissão mantém o trator na posição estacionada. Através do quê? Do hidrostato. Então, ele não está deslocando, dando fluxo na parte hidráulica aqui. O modo de controle estacionário é possível nas mudanças F1 e R1. Isso depende da direção da marcha que for selecionada. Isso quer dizer, para frente ou para trás. Tá? Isso quer dizer que eu posso engatar a primeira e não sair do lugar. Engatar a ré e não sair do lugar. Tranquilo, gente? Dá para entender isso? Que é como se eu fosse dar o start ou a abertura para começar a andar ou não o trator. Se eu pegar aqui, ó, o nível de mudança F1, ó, então ele mostra que F1 está engatada ainda, a transmissão de engrenagem planetária adicional, suporte planetário através da mudança F1 para a embreagem A está engatada. Então, esse cara aqui engatou esse cara aqui. E que ele fechou o contato aqui e veio até aqui. O ângulo articulado da placa oscilante do hidrostato é ajustado na direção do ângulo articulado positivo mais, para aumentar a velocidade de marcha. Então, esse cara aqui, ele começa a deslocar, começa a fechar um vínculo aqui, e aí eu começo a liberar o quê? A saída. É como se eu estivesse controlando, gente, a minha embreagem para dar saída, no caso, do trator. Tá? Se eu pegar aqui F1 para F2, o que mudou aqui? Agora ele vai usar a embreagem B. Então, o que ele fez aqui? Ó? A mudança F2 é engatada durante a aceleração num ângulo articulado definido, pouco antes de ser atingido o ponto máximo ou o ponto de mudança de F1 e F2. Isso cria um pré-requisito para que, abrindo a embreagem A, então abra essa embreagem A aqui, e fechando a embreagem B, vou fechar essa daqui, a transmissão seja engatada através da mudança F2. Então, o que vai acontecer? Ele está terminando de fechar aqui a F1 aqui, vai fechar aqui a F2. Aí eu tenho aqui o nível de mudança. Então, ó, quando eu estou engatada a F2 aqui, a transmissão de embreagem planetária adicional, central através da mudança F2 para a embreagem B, está engatada. O ângulo articulado da placa oscilante do hidrostato é ajustado. Então, agora ele vai sair do positivo e vai para o negativo. Então, muda. Por que a gente fala que esse hidrostato é variável? Ele pode trabalhar tanto positivo ou negativo, para a direita ou para a esquerda. É aí que eu consigo, no caso, fazer as minhas variações de velocidade. Gente. Então, ele vai estar sempre alterando essa placa aqui, que vai estar interligado nesse cara aqui, que é, no caso, do hidrostato. Tá? Para a transmissão, no caso, de força. Se eu pegar aqui de F2, ó, ele vai fazer a transição de F2 para F1 de novo, então eu tenho aqui, ó, é engatada durante, no caso, a desaceleração, um ângulo articulado definido, e pouco antes de ser atingido o ponto de mudança F2 para F1, isto cria um pré-requisito para abrir a embreagem B. Vai abrir esse cara aqui. E fechando a embreagem, do caso A, a transmissão seja engatada através da mudança de F1. Então, esse cara aqui, ó. E aí eu vou ter a embreagem A acionando no conjunto. E aqui, para F3, a mudança está engatada, ó, a F3 está engatada, mudou aqui a condição do conjunto sincronizador. A transmissão de engrenagem planetária adicional, suporte planetário através da mudança F3, aciona aqui para a embreagem A, está engatado. E o ângulo articulado da placa oscilante do hidrostato é ajustado. Agora para positivo. Esse cara aqui volta nessa condição. Para aumentar a velocidade de marcha. Então, teoricamente, eu tenho aqui essa marcha F1, a F2 e a F3. Tá?
O que ela mudou aqui para mim? As embreagens que não estão, no caso, sendo acionadas. Tá? E se eu pegar aqui nível de mudança para R1, que é a reverse dela aqui, ó, o que ele fez aqui? Ó? A R1 está engatada, esse cara aqui. A transmissão de engrenagem planetária adicional ao suporte planetário através da mudança R1 para a embreagem B está engatada. O ângulo articulado da placa de oscilante do hidrostato é ajustado na direção de ângulo articulado positivo para aumentar a velocidade de marcha. Então, ele volta aqui para positivo, e aí eu tenho inverso. E vocês estão vendo aqui que ele não tem 3 engrenagens, igual a gente tinha ele no R4, e no caso aqui, mais a do R1 aqui, e R2, na verdade. Gente, eu sei que é difícil a gente estar entendendo porque não está vendo isso aqui. Cadê o Mocelim? Tá aí? Já saiu, Mocelim. Gilson, tá aí ainda? Vazou na baqueada. Lincoln, Alan, Lucas, José Jordani. Fala, professor. Mudou, José Jordani, mudou da transmissão da massa com esse daqui ou não? Hã? Ah, mudou, né, professor? É outra montadora, não tem nem comparação. Ô, Alô? professor, Oi. Nossa, mas essa daqui... eu tava com o microfone ligado ou desligado, cara? Você? Aham. Deixa eu ver aqui. Não, agora Credo, tá ligado. Tá o seu e o Alan. E o Lucas, tá Viu, ligado? professor? Ah, tá, pensei que tava ligado antes. Fala, Alan. Essa transmissão é bem mais complexa do que o da Massey, né? Cara, a princípio, sim. Tanto é que os caras que mexem hoje com a parte de especialista aí, por exemplo, de trator, a gente vê os caras falando, os caras que mexem muito com culturas, agrônomos. Tem o grupo Cultivar, não sei se vocês já ouviram falar aí, ó. Os caras vivem falando dos brutos da agricultura, isso e aquilo. Esse sistema mesmo, por exemplo, que estava sendo usado no Puma aí, ele está todo sendo substituído pelo sistema Full Power Sheet. Então, se você pegar lá, até você pegar um T9 lá, ó, o T9 já é full também. É um sistema diferenciado. A caixa é diferente, totalmente, mas é um sistema Full Power Shift também. Não é desse jeito ainda com marchas infinitas, não. E será que esse sistema dá muito problema para ele estar trocando assim? Então, gente, esse trator aí, que igual a gente estava falando aqui, que é os Puma, é um trator que era importado, não é os nacional. Os nacional também acho que agora estão vindo tudo com a semi e com a Full Power Shift. Que é aquele modelo que a gente tem as duas embreagens de entrada, A, B e C, no caso, na linha ali, e depois acoplamento, por exemplo, de tomada de força e TDA, tudo também, no caso, por sistema hidráulico. Eu cheguei a conversar com o Renan e com o Nelson. Eles não tiveram muito a me dizer sobre o CVT. É que é muito pouco usada ainda, acho que na New Holland. Na New Holland acho que usaram muito pouco, acho que se for para alguns importados. Tá? Isso. Nacional mesmo não tem. O Renan falou que ele só viu um aqui no Brasil que estava na fábrica ainda. Mas eles não chegaram a desmontar nada. Tipo, só andaram com o trator só para ver ele andando assim mesmo, sabe? Mas como é que era o comportamento dele? Isso. Mas não chegaram a desmontar nada, sabe? A vantagem, gente, igual eu andei no CVT da Massa e da Valp, pra vocês terem ideia. É igual, os tratores são iguais, eles só mudam lá
a codificação lá que fala que é Valtra, outro fala que é 8.000, série 8.400, 1.700 aí da massa, e depois tem os BH, eu acho que é lá os BT, acho que é BH, da Valtra. O BT. O trator é muito parecido, só que lá você, como tem muita eletrônica, você pode determinar qual as marchas que você, até que limite de marcha que você quer que ele vá, a velocidade que ele vai alcançar, sabe? Não é a limite de marcha, é a velocidade que você vai estar alcançando com o trator, na verdade. Ou, eu quero andar 2 km por hora, eu quero andar a 5 km por hora, 6 km por hora. Daí você determina lá no joystick dele, ou chama na configuração e acerta. Esse espuma aqui também não tem, por exemplo, é um joystick que você vai estar selecionando num painel qual as marchas que você quer trabalhar. Tá? Eu não tive tempo de ler todo o manual, mas eu peguei mais a parte de transmissão. Aí quando fala em embreagem, ele fala assim, não, embreagem é um negócio à parte, nem tem. Mas aí agora, lendo agora e vendo esse aqui, ele tem essas duas embreagens internas. E a transferência de energia dele é feita com o damper que vai lá, a embreagem amortecedora que eles falam, que vai no volante do motor. É bom vocês terem uma visão geral, assim, gente, porque é assim, né? Ninguém sabe que você vai ficar na New Holland, se vai ficar na Case, se vai ficar lá, ou se vai ficar no grupo, ou vai ter que, sei lá, sair, vai para a Valtra, vai para uma John Deere, sei lá. Ou se vai ficar aqui na cidade, vai embora. E se você acha que gosta de trabalhar com isso e quer, por exemplo, às vezes agregar mais valor, lá para o Nordeste, aqueles lados lá, pagam bem para trabalhar com mecânico. Para quem é jovem e quer, no caso, crescer nesse setor, pensando nisso aí, não fica desempregado. Se falar que entende um pouco disso aqui, depois de certo tempo, para ficar desempregado, é só se o cara não quiser trabalhar, na verdade. São horizontes que vão abrindo aí, gente, só que daí não pode ter medo também. Fala, vou ficar aqui só em Ponta Grossa. Ponta Grossa, que vocês sabem que, por exemplo, o grupo que vocês estão aí, ele tem, no caso, 4 marcas praticamente diferentes uma da outra aí. E só tem a John Deere e a Valtra que eles não têm, né? Mas aí tem que ver essa disponibilidade de vocês. Acho que seria isso, gente. Alguém tem alguma coisa a colocar? Professor, a LS separou do grupo, né? Agora é só as 3, né? Diz que sim. Já me pegaram para mim, pediram uns negócios aqui, diz que queria até mais aprendiz. Eu falei, mas aprendiz agora só quando abrir outra turma, se tiver. Pois é. Esses dias o Alia me ligou aí pedindo o calendário, que disse que eles não sabiam, não tinha lá. Eu falei, mas tá lá na Case. Daí o cara do RH me ligou e falou que quer outra RH agora. Lá da Tator Mix. Pois é, eles mudaram, né? Aham. Mas tá bom, gente. Acho que seria isso aí hoje, pra gente estar vendo. Eu acho que eu vou pegar também uma diferença da caixa a Semi e a Power Shift da massa, e para a gente estar dando uma olhada também, que ela muda o posicionamento também dentro, interno, só para vocês entenderem, né? Quando é mecânica é tudo igual. Essas não tem como falar para vocês, tem embreagem. Agora, quando falar que essas já com embreagem Power Shut, ou no caso, sistema de troca Semi, Power Shift ou Power Shift, vocês vão ver que muda aí algumas coisas dentro da caixa, configuração, né? E essas caixas, no caso, transmissão é totalmente CVT, que é toda essa diferença que vocês estão vendo aí. Beleza? Beleza. Então tá bom. Beleza, gente. senhor. Bom final de tarde para o senhor e se cuide, moçada. Você também. Até mais. Falou. Tá jóia, então. Falou. Falou, precisar. Até mais.
Falou, tá pesado, até mais.